Boa noite a todos! Muitas vezes tratamos a gratidão como um simples muito obrigado ou um post bonitinho nas redes sociais. Mas o que eu quero revelar para vocês hoje vai muito além. No reino de Deus, a gratidão não é um sentimento passageiro, é uma virtude ativa. É uma engrenagem que, quando acionada, muda a nossa realidade. Olhem para este triângulo. Ele não é apenas um desenho, é o mapa para uma vida inabalável. Vamos entender como esses 3 nós amarram a nossa alma à bondade de Deus. Nó 1, o reconhecimento, o abrir de olhos. Tudo começa com a visão. O primeiro nó é o reconhecimento. A maioria de nós espera pelo grande milagre para agradecer, mas a gratidão do reino treina o olho para enxergar as misericórdias contínuas. Sabe aquele livramento que você nem viu? Aquele fôlego de vida ao acordar? A provocação aqui é: você está olhando para o que falta ou para o que Deus já depositou em suas mãos? Sem reconhecimento, a sua fé é cega. Nó 2. A expressão. A gratidão ganha corpo. Não basta sentir, é preciso materializar. O segundo nó é a expressão. A gratidão que fica guardada no peito acaba morrendo. Ela precisa de voz, de corpo, de ação. Como fazemos isso? Através de orações específicas, de louvores que saem da alma e, principalmente, de ações. Quando você expressa gratidão, você está dizendo ao mundo espiritual: eu sei de onde vem a minha provisão. Você deixa de ser um consumidor de bênçãos para ser um adorador. Nó 3. A transformação, o resultado interno. Aqui é onde o jogo vira. Quando você reconhece e expressa, acontece a transformação. Esse nó é o resultado que ninguém pode te tirar. Ele reforça a sua fé para os dias difíceis, gera uma alegria que não depende de circunstâncias e, o mais importante, nos mantém humildes. A gratidão é o antídoto contra o orgulho. Ela nos lembra que somos dependentes da bondade dele. Conclusão: a sua âncora. Observem a base da nossa imagem. A gratidão nos mantém ancoradas na bondade de Deus. Sem gratidão, qualquer vento de dificuldade nos leva para longe. Com ela, estamos presos em uma rocha firme. Você não vai apenas aprender a ser grato, você vai aprender a usar a gratidão como uma arma de vitória para o seu comportamento e para a sua vida daqui por diante. A pergunta é: você está pronto para sair do sentir e começar a viver essa virtude agora mesmo? O perigo do esquecimento. Você é o 9 ou é o 1? Pessoal, olhem para esta imagem. Ela conta uma história que aconteceu há 2000 anos, mas que se repete todas as manhãs na nossa vida. Jesus está no caminho para Jerusalém, e 10 homens desesperados, cobertos por uma doença que os separava de suas famílias e da sociedade, gritam por misericórdia. Jesus os cura, todos os 10. A pele deles volta a ser limpa, o peso da exclusão acaba. Mas aqui entra a estatística que deveria nos fazer tremer. 90% deles simplesmente esqueceram. A tragédia dos 9, o consumismo espiritual. 9 desses homens receberam o que queriam e correram para aproveitar a bênção. Eles tiveram a cura física, mas esqueceram o autor da bênção. Sabe o que isso significa para nós hoje? É quando pedimos um emprego, somos contratados e esquecemos de consagrar o salário. É quando pedimos saúde, somos curados e usamos nosso corpo apenas para prazeres egoístas. O perigo aqui é claro: os 9 ficaram com o presente, mas perderam o doador. Eles receberam um milagre temporal, algo que o tempo um dia levaria de volta. O segredo do 1, a gratidão que salva. Agora olhem para aquele bonequinho dourado na imagem. Apenas um. E detalhe, um estrangeiro, alguém de quem não se esperava nada, parou, deu meia volta e caiu aos pés de Jesus para dar glória a Deus. O que ele ganhou, o texto nos revela. Ele recebeu a cura física e a salvação. Enquanto os outros 9 levaram apenas a pele limpa, este homem levou o céu no coração. A gratidão dele foi a chave que destrancou uma porta que os outros nem sabiam que existia. A gratidão como chave de acesso. A frase na base da imagem é o nosso alerta. A ingratidão nos faz esquecer facilmente as bênçãos recebidas. A ingratidão gera amnésia espiritual. Ela nos torna cegos para a bondade de Deus e nos faz viver como órfãos que precisam lutar por tudo, esquecendo que temos um pai.
A gratidão não é um protocolo de educação com Deus, é uma estratégia de sobrevivência e plenitude. Ela transforma uma bênção comum em uma salvação eterna. O desafio persuasivo. Eu encerro esta parte com uma pergunta para o seu coração. Onde você está na estatística de hoje? Você tem sido aquele que recebe a cura e corre para viver a vida como se Deus fosse apenas um garçom espiritual? Ou você é aquele que volta, interrompe a rotina e diz: Senhor, mais do que o que tu me deste, eu quero a ti. Não se contente com a cura temporal. Use a gratidão para acessar o que é eterno. Gratidão na resposta. A jornada de Ana. Muitos de nós conhecemos a história de Ana como a mulher que era estéril e recebeu um milagre. Mas a verdadeira revelação não está no nascimento do filho, e sim na curva de gratidão que ela percorreu. Olhem para este gráfico. Ele representa a jornada da alma de quem realmente conhece a Deus. O ponto de partida, a dor, onde muitos param. A jornada de Ana começa no ponto mais baixo, a aflição profunda. Ela não fingiu que estava tudo bem. Ela chorou, ela sentiu a amargura da esterilidade. A lição aqui é simples. Deus não espera que você seja grato pela dor, mas Ele espera que você leve a sua dor até Ele. O erro de muitos é levar a dor para o isolamento ou para a murmuração. Ana levou para o altar. O ponto de virada, a promessa, o voto de confiança. No meio do choro, Ana faz algo poderoso. Ela faz um voto. Ela diz: Senhor, se tu me deres, eu te devolvo. Isso não foi uma negociação comercial com Deus, foi uma conexão de propósitos. Ana entendeu que o milagre que ela queria, um filho, poderia servir a um propósito maior do que o dela. A gratidão de Ana começou antes do milagre chegar. Ela já estava sendo grata pela resposta que ainda não via. O ápice, a consagração, a gratidão que liberta. Aqui é onde a maioria de nós falha. Quando o milagre, Samuel, finalmente chega e está nos braços de Ana, o que ela faz? Ela o devolve, ela o consagra ao templo. Isso é o desapego real. A gratidão bíblica não diz apenas obrigado pelo presente. Ela diz: o presente é teu, eu sou apenas o canal. Ana nos ensina que a maior prova de que você é grato por algo é a sua capacidade de não se tornar escravo daquilo. Se você não consegue consagrar, você ainda não é verdadeiramente grato. Você é apenas um possuidor de bênçãos. A revelação final. A rocha. Vejam a frase de Ana no lado direito. O meu coração exulta no Senhor. Não há rocha como o nosso Deus. Percebam um detalhe crucial. Ana não disse: meu coração exulta no meu filho. Ela disse: meu coração exulta no Senhor. O milagre passou. O filho foi entregue ao templo, mas o doador ficou. A alegria de Ana não estava no Samuel, estava na rocha que nunca muda. O meu convite para você hoje é: não use a sua oração apenas para pedir um Samuel. Use a sua vida para construir uma jornada de consagração. Você está disposto a levar sua dor a Deus? Você está disposto a confiar antes de ver? E o mais importante, você está pronto para devolver a Deus aquilo que Ele te deu, reconhecendo que Ele é a sua única e verdadeira rocha? A gratidão na resposta é o que separa os que apenas recebem milagres daqueles que vivem com o Deus dos milagres. Gratidão em duas direções: o rei e o apóstolo. Para fechar o nosso entendimento, precisamos compreender que a gratidão não é um ponto estático, ela é um movimento em duas direções. Se você falha em uma delas, sua vida espiritual e emocional fica desequilibrada. Olhem para estes dois gigantes da fé, Davi e Paulo. 1. A direção vertical. Davi, o rei adorador. Davi nos ensina a olhar para cima. Para ele, a gratidão era uma questão de sobrevivência espiritual. O foco. Ele via Deus como seu pastor cuidadoso. Não era uma gratidão teórica, era baseada no cuidado diário. A ação. O segredo de Davi. Sabe o que Davi fazia? Ele conversava com a própria alma. No Salmo 103, ele dá uma ordem a si mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Persuasão. Davi não esperava sentir vontade de agradecer. Ele enumerava sistematicamente: perdão, cura, redenção. O desafio aqui é: você tem treinado a sua alma para lembrar
ou tem deixado que ela se perca nas reclamações do dia a dia? A gratidão vertical limpa a nossa visão sobre quem Deus é. 2. A direção horizontal. Paulo, o apóstolo pastor. Se Davi olha para cima, Paulo nos ensina a olhar para os lados. Para Paulo, a gratidão era o cimento que unia as pessoas. O foco. Ele não agradecia apenas pelo que tinha, mas pelas pessoas. Em Filipenses, ele diz: "Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós." A ação. Paulo via a comunidade e os amigos como dádivas. Mesmo na prisão, ele não focava nas correntes, mas na parceria dos irmãos. Ele nos ensina a dar graças em todas as circunstâncias. Intencionalidade. Paulo entendia que as pessoas à nossa volta são a materialização do amor de Deus por nós. A provocação aqui é: quando foi a última vez que você olhou para alguém que te ajuda, que caminha com você, e disse: "Eu agradeço a Deus pela sua vida"? A gratidão horizontal cura os nossos relacionamentos. Conclusão: o equilíbrio integral. Uma vida de gratidão integral precisa dessas duas coordenadas. 1. Vertical. Davi. Reconhecer que Deus é o seu pastor e nada te faltará. 2. Horizontal. Paulo. Reconhecer que as pessoas são presentes de Deus para a sua caminhada. Sem a vertical, você se torna autossuficiente e orgulhoso. Sem a horizontal, você se torna isolado e amargo. Mas com as duas, você se torna inabalável. O meu convite final para você no Conexão Integral é este: não saia daqui apenas com conhecimento. Saia com uma prática. Hoje mesmo, ordene a sua alma que bendiga ao Senhor. Vertical. E hoje mesmo, envie uma mensagem ou dê um abraço em alguém, agradecendo pela parceria. Horizontal. É assim que transformamos a gratidão de um discurso em uma presença permanente na nossa vida. Gratidão antes da provisão. O gatilho da multiplicação. Muitos de nós passamos a vida dizendo: "Deus, se o Senhor fizer isso, eu serei grato." Mas no reino de Deus, a lógica é invertida. Esta imagem nos mostra o segredo de Jesus para transformar a escassez em abundância. 1. O desafio. Quando a conta não fecha. Olhem para o lado esquerdo. Temos uma multidão faminta e apenas alguns pães e peixes. Matematicamente, é impossível. Talvez você esteja vivendo isso hoje. O tempo que você tem não dá para o trabalho. O dinheiro não dá para o mês. A sua energia emocional não dá para o tamanho do problema. A provocação é: você vai focar no tamanho do buraco ou no pouco que você tem nas mãos? 2. A ação. O agradecimento que antecede. Jesus não olhou para o céu e reclamou: "Pai, é só isso." O texto de João 6,11 diz que ele pegou os pães e deu graças. Ele agradeceu pelo que era insuficiente. Ele tratou o pouco com a honra de muito. Jesus não esperou o pão crescer para agradecer. Ele agradeceu para que o pão crescesse. A gratidão foi o catalisador da multiplicação. O segredo: a gratidão coloca o que você tem nas mãos de quem pode multiplicar. 3. A lição central. Fé de alto nível. A gratidão depois da bênção é reconhecimento. A gratidão antes da bênção é fé extrema. É fácil agradecer quando a mesa está cheia, mas agradecer quando os recursos ainda são escassos é declarar ao mundo espiritual que você confia mais na fonte, Deus, do que no recurso. A gratidão não é uma reação ao que você recebeu, é a semente do que você vai colher. O convite à ação. Se você quer ver multiplicação no seu negócio, na sua família ou no seu emocional, você precisa mudar o tempo verbal da sua gratidão. O desafio para você hoje é: pegue aquilo que hoje parece insuficiente na sua vida. Olhe para esse recurso escasso e, em vez de reclamar, diga: "Senhor, obrigado por isso. Eu te entrego esse pouco porque sei que em tuas mãos ele é o início de um banquete." Não espere o milagre para ser grato. Seja grato e o milagre não terá outra opção a não ser acontecer. Gratidão pela conexão divina, onde o céu toca a terra. Amigos, imaginem a cena. Um túmulo fechado,
o cheiro de morte no ar e uma multidão chorando. Humanamente, não há nada para agradecer ali. Mas Jesus se aproxima daquela pedra e faz algo que desafia a nossa lógica. Ele não pede um milagre, ele agradece pela conexão. 1. O momento. Antes da pedra se mover. Olhem para a base da imagem, o túmulo de Lázaro. Jesus não esperou Lázaro sair para agradecer. Ele não esperou a pedra ser removida. A gratidão de Jesus aconteceu no ambiente da impossibilidade. A provocação. Qual é o túmulo na sua vida hoje? Aquela situação que parece sem saída, que já cheira mal. Você consegue ser grato pela fidelidade de Deus, mesmo quando a pedra ainda está no lugar? 2. A oração. Graças te dou porque me ouviste. Esta é a oração mais poderosa da Bíblia. Percebam que Jesus não diz, Pai, por favor, faz um milagre agora. Ele diz, Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus estava focado na audiência que tinha com o Pai, não apenas no resultado do milagre. A gratidão dele era pela certeza de que ele estava conectado à fonte. Persuasão. Muitas vezes nós só agradecemos quando a resposta chega nas nossas mãos. Jesus agradece porque a voz dele chegou aos ouvidos de Deus. Isso é segurança. 3. A lição central. Milagres são consequências. Vejam a linha pontilhada que liga a coroa, o reino, ao túmulo, a nossa realidade. O milagre de Lázaro não foi um show de mágica, foi uma revelação. Jesus orou em voz alta para que a multidão entendesse que milagres nascem da perfeita conexão. A gratidão é o fio condutor dessa linha. Ela mantém o canal aberto entre a sua necessidade e a autoridade do reino. Quando você é grato pela conexão, o milagre se torna apenas uma consequência natural da sua intimidade com o Pai. A conclusão para a sua vida. A gratidão pela conexão divina nos ensina que o maior presente não é a ressurreição de Lázaro, mas o fato de que o Pai nos ouve. O desafio final deste ciclo é: pare de focar apenas no que precisa ressuscitar na sua vida e comece a agradecer pela conexão que você já tem. Agradeça porque você tem um Pai que te ouve antes mesmo de você abrir a boca. Quando você domina a gratidão pela conexão, nenhuma pedra ou túmulo pode te intimidar, porque você sabe que o céu está ligado à sua realidade. Gratidão no vale da sombra, quando o pão é partido. Este é o nível mestre da gratidão. Se passamos pela estrutura, pelo perigo de esquecer, pela resposta de Ana e pela multiplicação dos pães, agora chegamos ao momento mais denso e, paradoxalmente, mais libertador da vida cristã, a gratidão no vale da sombra. Parem um pouco e olhem para o fundo escuro desta imagem. Ele representa os momentos em que a luz parece ter se apagado para nós. Não estamos falando de agradecer por um presente ou por uma porta aberta. Estamos falando de agradecer no momento em que a porta está prestes a ser pregada em uma cruz. O contexto: a sombra da traição. Imagine o cenário da última ceia. Jesus sabia de tudo. Ele sabia que seria traído por um amigo, abandonado pelos outros e torturado até a morte. O vale da sombra não era uma metáfora para ele, era a realidade das próximas horas. A provocação. É fácil ser grato quando o cenário é claro e ensolarado. Mas quem consegue ser grato quando a sombra da perda, da traição ou da doença se aproxima? A atitude. Graças no meio do partir. Vejam o que o texto de 1 Coríntios 11, 24 nos revela. E, tendo dado graças, o partiu. Prestem atenção na ordem. Primeiro ele deu graças, depois ele partiu. Jesus não agradeceu porque o pão estava inteiro. Ele deu graças sabendo que aquele pão, que simbolizava o seu próprio corpo, seria partido e moído. Intencionalidade. Jesus nos ensina que a gratidão não depende da nossa integridade física ou emocional. Você pode estar partido, com o coração em pedaços, e ainda assim levantar o cálice e dar graças, porque entende que há um propósito maior. A lição central: a beleza do plano redentor. Por que Jesus agradeceu naquele momento de dor? Porque ele reconhecia a soberania absoluta de Deus.
Ele não estava focando no cravo ou no espinho, mas no resultado, a redenção da humanidade. Persuasão. A gratidão no Vale da Sombra é a prova de que você confia no plano mais do que teme a dor. Ela reconhece que Deus é bom, mesmo quando a vida parece ruim. Ela vê beleza, onde o mundo vê apenas tragédia. O convite para a sua alma. Talvez você esteja hoje com a vida partida. Talvez o seu negócio, a sua família ou a sua saúde estejam passando por esse processo de ruptura. O mundo te diz para reclamar, para se revoltar ou para desistir. Mas o meu desafio para você no Conexão Integral é o seguinte: aprenda com o Mestre a dar graças pelo pão partido. Agradeça porque, nas mãos de Deus, o que é partido não é destruído, é compartilhado e transformado em vida para muitos. A gratidão no Vale da Sombra é a âncora mais pesada que você pode ter. Ela te mantém firme quando tudo ao redor desmorona, porque ela não está baseada no que você sente, mas na soberania de quem Deus é. Gratidão pelos pequeninos, a porta estreita da revelação. Vivemos em uma sociedade que idolatra o currículo, os títulos e a intelectualidade. Mas Jesus, em sua sabedoria infinita, nos mostra um caminho diferente. Olhem para este triângulo invertido. Ele representa a economia do reino de Deus. 1. O foco de Cristo, onde o céu coloca os olhos. Muitas vezes pensamos que Deus está impressionado com os grandes e os sábios deste mundo, mas o texto nos mostra que o foco de gratidão de Jesus estava nos seus discípulos e naqueles que, com simplicidade, creram nele. A provocação. Você está tentando ser grande demais para que Deus te ensine algo? A gratidão de Jesus nos ensina que o reino não é para quem sabe muito, mas para quem está disposto a aprender tudo. 2. A revelação, o segredo escondido. Vejam a oração de Jesus em Mateus 11:25. Graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Isso é chocante. Jesus agradece a Deus por esconder a revelação dos orgulhosos. A lição. O orgulho intelectual é uma barreira para a revelação espiritual. A gratidão aqui é pela justiça de Deus em tornar o reino acessível. Não é preciso um PhD para acessar a presença de Deus, é preciso um coração de criança. Deus esconde para que só quem tem humildade consiga encontrar. 3. A extensão. Você estava lá. Essa é a parte que deve impactar o seu comportamento hoje. Em João 17, Jesus estende essa gratidão e oração até nós, os que creriam nele no futuro. Persuasão. Jesus agradeceu pela sua vida antes mesmo de você nascer. Ele é o Senhor dos humildes. Se você se sente pequenino diante dos problemas ou da vida, alegre-se. Você é exatamente o tipo de pessoa pela qual Jesus deu graças ao Pai. Conclusão. Diminuir para crescer. A gratidão pelos pequeninos nos ensina que a revelação profunda não vem pelo esforço da mente, mas pela entrega do coração. O meu desafio final para você é: abandone a necessidade de parecer sábio ou instruído diante de Deus. Volte à simplicidade. Seja grato pela sua dependência dele. Quando você aceita ser pequenino, você destranca os segredos que o Pai escondeu dos soberbos. No reino de Deus, a gente só cresce quando aceita diminuir. Você está pronto para ser pequeno o suficiente para receber as maiores revelações da sua vida? O check-up da alma. 4 movimentos para uma vida inabalável. Muitas vezes, a nossa mente é bombardeada por problemas e acabamos entrando no modo automático da reclamação. Para quebrar esse ciclo, eu convido você a praticar estes 4 movimentos simples, mas profundamente transformadores. 1. Olhe para trás. O hábito de Davi. Nós temos uma memória seletiva para o que deu errado, mas somos amnésicos para o que deu certo. Davi sabia disso, e por isso ele dava ordens à própria alma. A ação. Pare agora e enumere 3 benefícios ou perdões que você recebeu recentemente. Não permita que a correria faça você esquecer o quanto Deus já investiu em você. Persuasão. Olhar para trás com gratidão é o que te dá combustível para enfrentar o futuro. Quem lembra do que Deus já fez, não teme o que Ele ainda fará. 2. Olhe para o lado. O hábito de Paulo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Paulo sempre encerrava suas cartas citando nomes e agradecendo por pessoas. A ação. Identifique alguém que apoie a sua caminhada. Pode ser um mentor, um amigo ou um colaborador. E expresse essa gratidão de forma ativa. Envie uma mensagem, faça uma ligação.
Persuasão. A gratidão horizontal fortalece os laços e cura relacionamentos. Quando você valoriza quem caminha ao seu lado, você atrai mais parcerias de destino para a sua vida. 3. Olhe para cima. O hábito de Jesus. Este é o movimento da fé audaciosa. Jesus olhava para o céu e agradecia antes de ver o milagre acontecer na terra. A ação. Escolha uma área onde você sente escassez ou ansiedade hoje. Em vez de pedir desesperadamente, olhe para cima e agradeça porque a provisão de Deus é fiel. Transforme a sua ansiedade em fé antecipada. Persuasão. Agradecer antes de receber é a prova definitiva de que você confia no caráter do doador. Isso desestabiliza qualquer medo. 4. Volte para agradecer. A lição do leproso. 10 foram curados, mas só um voltou. A gratidão requer o esforço do caminho de volta. A ação. Torne o muito obrigado uma disciplina inegociável. Recebeu um elogio? Agradeça. Teve um dia produtivo? Agradeça. Um problema foi resolvido? Pare tudo e faça o caminho de volta ao altar. Persuasão. A disciplina da gratidão impede que você se torne um consumidor mimado de bênçãos e te mantém como um adorador humilde e cheio de propósito. Conclusão. A prática que transforma. Gratidão não é um estado emocional que a gente espera chegar, é uma decisão que a gente toma. Se você aplicar esses 4 movimentos, o seu comportamento vai mudar, a sua insegurança vai diminuir e a sua autoridade espiritual vai crescer. O meu desafio para você hoje é: qual desses 4 movimentos é o mais difícil para você agora? Comece exatamente por ele.